Você pode ser um bom liberal e um bom sionista? Bem, dado o mundo cada vez mais binário em que vivemos, muitos presumem que a resposta seja não. Você deve escolher. Você pode ter um compromisso universal com a cura do mundo ou uma lealdade particular a um grupo específico. E de fato, por causa dessa suposta escolha, os sionistas foram caricaturados como demasiado nacionalistas e iliberais, nem altruístas, nem universalistas. Mas como se verifica, essa escolha é falsa, e para ver isso não precisamos olhar além de Golda Meir. Nós o recebemos como o primeiro-ministro de Israel. Golda Meir era uma força. Ela era uma orgulhosa nacionalista e zionista judia, dura e espirituosa, que estava cansada de ver os judeus sendo empurrados e ajudou a construir o Estado de Israel. A história de Israel moderno é essencialmente a história do retorno à pátria ancestral de exilados da perseguição, insegurança e medo. Golda Meir era uma socialista orgulhosa e de mentalidade universal, buscando melhorar o mundo. Aqui estava um sionista que escolheu viver em uma comunidade onde todos eram iguais, que defendia os direitos dos trabalhadores, que ajudou a fundar um poderoso sindicato de trabalhadores e que defendia a saúde nacional como parte de um elaborado pacote de bem-estar social para todos. E aqui estava um sionista que insistia que, mesmo sendo um país jovem, pobre e primitivo, Israel deveria se esforçar para ajudar o resto do mundo. E ainda assim, nenhuma dessas atividades jamais enfraqueceu seu compromisso integral com o povo judeu e o Estado Democrático Judeu, Israel. Não há mais ninguém no mundo que queira paz mais do que nós. Então, como uma estudante de Milwaukee, acabou se tornando a sionista progressista mais famosa do mundo. Nascida em 1898 em Kiev, Ucrânia, sua primeira lembrança foi seu pai fechando a porta da frente contra rumores de pogroms, tumultos antissemitas. Lembrando desse medo, ela diria sobre Israel, acima de tudo, este país é nosso. Não é necessário se preocupar com a opinião dos vizinhos ao acordar pela manhã. E em 1943, enquanto os nazistas assassinavam 6 milhões de judeus, ela definiu o movimento nacionalista judeu-sionismo em sua forma mais básica, dizendo: não há sionismo exceto o resgate dos judeus. Mas para Golda Meir, apenas sobreviver nunca foi suficiente. Sim, o sionismo era sobre defender os judeus após séculos de desabrigo e perseguição, mas também era sobre redefinir o papel do judeu no mundo. Ela imaginava que quando os judeus retornassem à sua terra natal, criariam uma sociedade melhor. Mas, voltando à história dela. A família de Golda Mabovich mudou-se da Rússia para a segurança de Milwaukee em 1906. Quando se formou como a melhor aluna da 4th Street School em 1912, ela se tornou a primeira pessoa em sua família a se formar no ensino fundamental. Hoje é a escola Golda Meir para jovens talentosos e superdotados. Rebelando-se contra sua mãe, que insistia que ela seria apenas uma dona de casa, a jovem Golda fugiu para Denver, seguindo sua irmã Shanna. Em Denver, a jovem de 14 anos participou dos grandes debates que sua irmã tinha sobre como alcançar a igualdade para mulheres, trabalhadores e judeus. Eles acreditavam na promessa do sionismo socialista de usar o novo Estado judeu para criar uma sociedade ideal, igualitária e cooperativa. Em 1917, Golda se casou com um sonhador socialista, Morris Meyerson. Os dois se mudaram para o Kibbutz Mershavia, em Israel, em 1921. Mas o casal se distanciou, pois Golda, que eventualmente hebraizou seu sobrenome para Meir, tornou-se uma das líderes sionistas mais importantes no período pré-estatal. Ela ajudou a fundar o MAPAI, o Partido Trabalhista de Israel, em 1930. Às vezes, os dois filhos pequenos dela precisavam ir às reuniões do Partido Trabalhista só para vê-la. Não foi fácil. Golda Meir uma vez escreveu um ensaio, Mães Emprestadas, descrevendo suas lutas internas e o desespero da mãe que vai trabalhar como sendo sem paralelo na experiência humana.
Em 1948, enquanto os líderes sionistas se preparavam para declarar independência, Davi Ben-Gurion enviou Golda Meir para a América para arrecadar dinheiro para o novo estado. Alguns esperavam que ela arrecadasse 7 milhões de dólares. Ela mirou em 25 milhões e voltou com quase 50 milhões. Diz a lenda, em malas, principalmente em notas de $1 e $5. Quando a história de Israel for escrita um dia, proclamou Ben-Gurion, dirá: havia uma mulher judia que conseguiu o dinheiro para fazer o Estado. Em maio de 1948, Golda Meir disfarçou-se de árabe e foi secretamente à Jordânia encontrar o rei Abdullah. Ela aguardava a paz, ele se preparava para a guerra. Quando o rei sugeriu que não havia pressa em proclamar o Estado de Israel assim que a Grã-Bretanha deixasse a Palestina, como a Organização das Nações Unidas decidiu que deveria fazer, ela respondeu: estamos esperando há 2000 anos. Isso é pressa? Alguns dias depois, quando ela foi uma das 2 mulheres e 22 homens a assinar a Declaração de Independência de Israel, essa mulher dura e direta chorou. Quando eu estudava história americana como estudante e eu lia sobre aqueles que assinaram a Declaração de Independência, ela explicou: eu não conseguia imaginar que essas eram pessoas reais, fazendo algo real. E lá estava eu, sentada e assinando uma declaração de estabelecimento. Conforme o Estado crescia, as responsabilidades de Golda Meir também se expandiam. Como ministra do Trabalho de 1949 a 1956, ela supervisionou a construção de 200 mil apartamentos, 30 mil casas, centenas de novos negócios e dezenas de novas estradas. Ela também ajudou a desenvolver a Lei de Seguro Nacional de Israel de 1954, que permanece como a peça central do sistema de bem-estar social de Israel. Lembrando os debates sociais e religiosos de sua juventude, ela ainda estava tentando fazer com que cada judeu se sentisse seguro, orgulhoso, livre e economicamente estável. Naquela época, Golda Meir também se acostumou a descartar todo tipo de comentário sexista com sua aguçada perspicácia. Quando um colega de gabinete sugeriu um toque de recolher, para manter as mulheres em casa após o anoitecer para protegê-las de estupradores, ela retrucou que são os homens que estão atacando as mulheres. Se houver um toque de recolher, que os homens fiquem em casa. Essa perspicácia ajudou Golda Meir, como ministra das Relações Exteriores, a se tornar o rosto de Israel. Dura, moderna, mas também à moda antiga, sábia, engraçada e profundamente judaica. Quando ela assumiu o cargo em 1956, Israel era pobre e estava em luta. Porém, ela iniciou um projeto especial de Israel para cooperar com nações em desenvolvimento, sobretudo na África. Desde então, os especialistas em agricultura de Israel, no Mashav, treinaram mais de 230 mil agricultores e especialistas técnicos em 140 diferentes países em desenvolvimento. Impressionado com sua generosidade e impacto, o lendário presidente tanzaniano e lutador anticolonialista Julius Nyerere chamou Golda Meir de Mãe da África. Em 1966, sentindo-se doente e cansada, Golda Meir se aposentou do Ministério das Relações Exteriores. Dentro de alguns meses, no entanto, ela voltou, tornando-se secretária-geral do Partido Mapai Sionista Socialista para apoiar seu amigo, o primeiro-ministro Levi Eshkol. Durante os dias tensos antes da guerra de 1967, as pessoas criticavam Eshkol por não saber o que fazer, enquanto os vizinhos árabes de Israel ameaçavam jogar os judeus ao mar. Mas Golda insistiu que um líder que não hesita antes de enviar sua nação para a batalha não está apto para ser um líder. Golda Meir odiava a guerra, mas entendia o imperativo sionista. Quando o inimigo ameaça você e seus filhos, é embreira. Não há escolha. Teremos que nos proteger. Veremos, da melhor maneira que pudermos. Essa sensibilidade moldou 2 de suas frases mais célebres sobre o conflito árabe-israelense. Em 1957, ela previu que a paz virá quando os árabes amarem seus filhos mais do que nos odeiam. E em 1969, ela acrescentou que, quando a paz chegar, talvez, com o tempo, possamos perdoar os árabes por matar nossos filhos, mas será mais difícil para nós perdoá-los por nos terem obrigado a matar seus filhos. Levi Eshkol morreu subitamente em 1969 e o Partido Trabalhista escolheu Golda Meir para substituí-lo.
Ter 70 anos, ela disse, não é pecado, mas também não é uma piada. Seus 5 anos como primeira-ministra foram turbulentos. Historiadores a criticam por não ser suficientemente sensível aos direitos dos imigrantes judeus dos países árabes, por não reconhecer a nacionalidade palestina e, o mais problemático de tudo, por ouvir aqueles generais que ignoraram sinais de um iminente ataque surpresa egípcio-sírio antes do Yom Kippur, em 1973, e mobilizar as tropas tarde demais. Outros destacam a liderança que ela ofereceu durante a guerra de 1973, que Israel venceu, inspirada por sua firmeza. A própria existência, o futuro do povo judeu, depende de Israel. Estar livre e seguro ou não. Independentemente de seu legado político como primeira-ministra, o legado sionista e liberal de Golda Meir é muito mais dourado. Seu amor pelo seu país e seu povo, combinado com seu amor pela humanidade, fez dela não apenas a mãe da África, não apenas a avó judia de Israel, mas um dos principais símbolos do tipo de liberalismo nacionalista e igualitário que deu origem ao sionismo. Golda Meir não era perfeita, mas ela é um exemplo perfeito. De uma sionista liberal que se recusou a viver em uma terra de falsas escolhas, de ou, mas estava feliz em viver no mundo mais bagunçado, mas mais gratificante. Do fim, do malabarista, do equilibrador, redimindo o povo judeu e o mundo.